Já era quase meio-dia, a hora em que o sol estava a pino no céu, aquecendo tudo ao redor. José Alceu voltava para casa, cortando o caminho pela beira do Rio do Carmo, em Barra Longa, região de Mariana, Minas Gerais. Uma caminhada simples, mas naquele momento algo estava prestes a mudar. Desde a infância, José ouvia histórias contadas pelas pessoas mais velhas da vila. Histórias sobre o caboclo d'água, uma criatura estranha, meio homem, meio bicho, que habitava o rio e arrastava para o fundo daquelas águas quem fosse ingênuo o bastante para se aproximar. Mas José, como muitos, nunca acreditou naquelas histórias. Eram apenas lendas para ele. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Enquanto caminhava, José avistou na margem oposta algo que não conseguiu identificar. Era uma forma estranha. Algo se movia entre os bambus, escondido. Mas o que seria? Intrigado, José parou. Ficou imóvel, esperando. Esperando o que quer que fosse que saísse de onde estava. A forma começou a se mover lentamente. Cada movimento parecia ser calculado, como se algo ou alguém estivesse à espreita. Foi quando, finalmente, a criatura apareceu. José congelou. O ar podia faltar. Uma figura alta, esquelética, coberta de pelos. E os seus olhos pareciam humanos, mas o resto era pura monstruosidade. Uma boca com presas afiadas, um ser meio bicho, meio gente. Era o caboclo d'água. Ele não podia acreditar no que via. O que ouvira por toda a sua vida estava ali, bem na sua frente, uma lenda ganhando vida. José ficou paralisado, imóvel, sem saber o que fazer. O medo percorreu sua espinha, até que de repente a criatura mergulhou nas águas, desaparecendo de sua vista. O silêncio voltou, mas o terror que ficou na alma de José não se dissiparia tão facilmente. Com pernas trêmulas, o coração acelerado, José não pensou duas vezes. Saiu correndo sem olhar para trás até chegar em casa. Desde aquele dia, ele nunca mais passou sozinho pela beira do Rio do Carmo. E mais do que isso, ele nunca mais duvidou das histórias que o povo conta. Porque às vezes, as lendas não são apenas histórias. Elas são avisos de algo que está lá, à espreita, esperando. A lenda do caboclo d'água poderia ser apenas mais um caos contado em rodas de conversa. Mas em 2009, várias aparições do monstro foram registradas pelo jornal O Espeto de Barra Longa. Esses ataques motivaram uma verdadeira caçada pela criatura misteriosa. Quer saber mais sobre essa história? Eu te conto tudo no próximo bloco. Continue aqui na Rádio Cultura. A lenda do caboclo d'água está presente na cultura ribeirinha de muitas regiões do Brasil, principalmente nas áreas de mineração e ao longo do Rio São Francisco. Conhecido por diversos nomes, como o bicho d'água ou nego d'água, ele é descrito como o guardião feroz do rio, protegendo suas águas e peixes, mas também aterrorizando pescadores e navegantes que o desagradam. No início do século XX, já haviam registros sobre o caboclo d'água. Em 1912, Manuel Ambrósio, historiador e folclorista, o descreveu como uma criatura gigantesca, com cabeça disforme, que surge das águas para vigiar e, por vezes, para atacar os viajantes desprevenidos.
Ele relatava também a fúria dessa figura durante as enchentes, devastando barrancos e ilhas, mas permanecendo imóvel como um tronco de árvore após a destruição. Já em 1925, o interventor de Minas Gerais na época, Noraldino Lima, registrou depoimentos sobre o caboclo, descrito como baixo, musculoso, ágil e de cor cobre. Décadas depois, em 1944, o romancista Manuel Cavalcante Proença destacou o temor dos ribeirinhos que ofereciam fumo ao caboclo d'água para evitar ataques, embora eles negassem a prática. Mais recentemente, em 2009, por conta de vários eventos ocorridos em Barra Longa e região, a ACAM, Associação de Caçadores de Monstros e Assombrações de Mariana, ofereceu uma recompensa de R$1.000 para quem conseguisse tirar uma foto da criatura. Para contar um pouco mais sobre essa história, eu convidei o professor Leandro Henrique dos Santos, presidente da ACAM. A história é o seguinte: primeiro, vamos separar o que é lenda, né, e o que é fato. Na verdade, as pessoas chamam de lenda aquilo que elas não conhecem. Não quer dizer que uma lenda seja falsa. Uma lenda pode ser verdadeira. Só que as pessoas retratam essa lenda, esse acontecimento, de uma forma diferente. E como são ocasiões, acontecimentos insólitos, diferentes, não é? Aí as pessoas não acreditam. Mas não quer dizer que essa lenda não seja um fato real que acontece. Vamos dar um exemplo aqui do fogo-fato, que é aquele fogo que sai do cemitério. Durante muito tempo, esse fogo-fato era considerado como um fogo no cemitério, assombração, tal, todo mundo tinha medo, né? E é um fenômeno que acontece. Na verdade, é a reação do gás carbônico com o ar, que acontece fogo. Mas nós sabemos quanto tempo isso? Tem quantos anos que nós sabemos disso? Uns 80 anos, 100 anos, né? Que antes a história era o que era, né? Então, é um fato científico, só que era contado como lenda. Então toda lenda tem um fundo de verdade. Nenhuma lenda é simplesmente uma fantasia, alguém inventou. Não, é um fenômeno muitas vezes físico, químico, que acontece. E as pessoas dão a ele uma roupagem de supernatural, uma roupagem diferente, mas que ele existe e é como nós enxergamos esse acontecimento diferente. Até para não termos nome para dar para ele, né? Então, aí vem a palavra lenda, causo, né, superstição, mas tudo tem uma base, tudo tem um início. Vamos lá. O Caboclo d'Água é uma história muito antiga aqui em Minas Gerais, né? Eu entrevistei pessoas que o bisavô tinha medo do Caboclo d'Água, e é um animal que vive nos rios aqui da região central de Minas. A gente tem vários relatos na zona da mata. É um bicho que gosta de ser aquático. Como ele é tipo anfíbio, ele sai da água e volta, o rio é como se fosse um refúgio para ele, né? Então ele ataca animais, ataca bezerros, ataca cabritos. Vários restos de animais partidos do meio já foram encontrados. Então, não é simplesmente uma história que não tem uma consequência, que não tem um enredo, não. É um tipo de animal, um animal desconhecido, um animal que tem, digamos assim, os seus superpoderes, né? A gente brinca e fala que o Caboclo d'Água ele tem seus superpoderes. Vamos falar a águia. Qual que é o superpoder da águia? Que é o olhar dela. Lá do alto ela enxerga a cobra verde na grama. Vem, abaixa e paf! Dá um trem na cobra, pega ela. Então, vamos lá. Qual que é o superpoder do tubarão? Ele consegue tirar sangue a longe. Tiver um trem sangrando no mar, vai lá, pega ele de longe, não sei quantos quilômetros. E o cachorro? Então, todo animal tem o seu superpoder. E qual que é o nosso? A inteligência. Nós não temos dente, nós não temos unha, nós não temos nada, né? Mas temos a inteligência. E o Caboclo d'Água é esse bicho, descrito como uma mistura de lagartixa com galinha, né? Uma farra assim. A gente não sabe que bicho que é esse, né? Meio gente. Então, há relatos de muitas pessoas que já viram, já correram, já lutaram com ele. Gente que vendeu a casa porque via ele na beirada do rio. Gente que mudou de profissão porque não queria mais passar naquele lugar. Então, é um fenômeno que acontece, que é visto, e tem uma época do ano que sempre é visto, que é na época das cheias, que é de novembro
dezembro, janeiro, que ele aparece mais. Então a pessoa evita até jogar bola à noite, em lugares que tem passa perto do rio, como Barra Longa, Caiaca, Mariana, alguns distritos pertinhos, né? Então, é essa a história. A gente tem muitas testemunhas e tem até uma estátua para ele na cidade que foi feita. Só que as pessoas confundem, né, a lenda com uma coisa que não é verdade. Mas a lenda é sim, uma história real, tá? Um abraço, tudo bom para você. Tchau. Em 2011, a cidade de Barra Longa inaugurou uma estátua do monstro durante a primeira festa do Caboclo d'Água. Contando em 2013 com cerca de 6.000 habitantes, Barra Longa tinha relatos de aparição do monstro, como registrado pelo agricultor Antônio Felipe Rezende, então com 84 anos de idade, que declarou ter sido vítima. Deu uns ganidos. Arranca dele nos vai fazendo assim, que quem fez pra mim, né? Eu falei, ai, esse bicho me agarrar que eu tô pegando. Agarrou, mas fugiu. Ele pegou, eu falei, tava querendo voar na água mesmo, pra mim até nadar, né? Corri depois. Diante dos relatos, chegou-se a instalar câmeras de vigilância no rio. Armadilhas e buscas, com a participação dos bombeiros e técnicos do IBAMA, foram feitas para encontrar o caboclo, sem sucesso. Em 2016, um ano após a tragédia de Mariana, embora tenha sobrevivido ao mar de lama da barragem da empresa Samarco, a estátua do Caboclo d'Água em Barra Longa, com mais de 2 metros, havia desaparecido. A repórter Ana Lúcia Azevedo registrou então: o Caboclo d'Água, monstro folclórico do Gualacho do Norte, que os ribeirinhos acreditam ter morrido engolido pela onda de rejeito, desapareceu de vez de Barra Longa. Ele resistiu à passagem da lama e às obras, mas no último fim de semana, quando o desastre completou 1 ano, sumiu do pedestal e fez do caboclo uma lenda 2 vezes exterminada. Aqui entre nós, você teria coragem de se juntar às buscas pelo Caboclo d'Água? Acredita que criaturas misteriosas realmente vivem no fundo do rio? Se você sabe de alguma lenda em sua cidade ou já passou por um encontro sobrenatural, compartilhe comigo. Na próxima semana, eu vou te contar a história do Opala Preto Fantasma, que aterrorizou o Rio de Janeiro nos anos 70. Espero você. Até a próxima. Nas sombras do passado, lendas e fatos se confundem. Você acabou de ouvir Além da História, com Débora Abraão. Nas sombras do passado, lendas e fatos se confundem. Você acabou de ouvir Além da História, com Débora Abraão.